Fala galera, estamos aqui para a nossa primeira rodada de entrevistas. Serão entrevistas muito edificantes com pessoas que pensam igual às opiniões do canal e outras pessoas também que podem ter um viés contrário. Então, antes de começarmos, eu gostaria de dizer para vocês que estão assistindo que as opiniões dos comentários dos entrevistados não refletem necessariamente a opinião minha, nem a opinião do canal e nada do que for retratado no canal. São opiniões particulares e que você tem a oportunidade também de aprender algum outro ponto de vista que você não vê aqui no canal ou que você não encontra frequentemente por aí. Nós abordaremos tudo nessas entrevistas. Falaremos com pessoas pentecostais, reformados, arminianos, alguns católicos também. E você tem a oportunidade de aprender, de extrair aquilo que é bom e também de mandar suas dúvidas depois nos comentários. E para abrir essa rodada de entrevistas, tem uma pessoa aqui muito especial, que talvez muitos de vocês aqui no Instagram conhecem, lá no Instagram e aqui no YouTube também vocês conhecem, que é o pastor Júnior Meireles, cantor, pastor e mais um monte de coisa. Já vou chamar ele aqui para a nossa roda de conversa, dizer, pastor Júnior, seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse um pouquinho também para o pessoal, para os que não te conhecem. Seja bem-vindo. Bom, meu nome é Júnior, né? Para quem não me conhece, e para quem me conhece também é Júnior também. Eu tenho uma caminhada um pouco, já tem quase 30 anos já de caminhada no Evangelho. Cheguei cedo, graças a Deus, e tive contato com a música, né? Antes de me converter, e quando cheguei na igreja já fui logo me envolvendo, e com o decorrer dos anos fui também me preparando também para a pregação da palavra, para a liderança de células, né? Fui pastor por 10 anos em um ministério, estou agora pastoreando, auxiliando em outro ministério, ou seja, tem uma caminhada aí bacana, né? Não sei de tudo, é o que eu sempre falo, até quando eu vou também dar aula na escola bíblica, falar um pouco da Bíblia, e estamos sempre aí correndo, dependente do tempo que temos de igreja, correndo cada vez mais, aprendendo cada vez mais sobre o Senhor e se esforçando cada vez mais para estar mais próximo, mais parecido com Ele. Enfim, né, essa é a minha caminhada. Tenho liderado Ministério de Louvor, tenho um trabalho com a música, mas não só com a música, com a palavra também, liderança de homens e mulheres, né? Enfim, tenho já um tempinho que estou no Ministério pastoreio, né, no Ministério Pastoral, e enfim, estamos aí, né? Sendo cada vez mais tentando fazer a obra do Senhor. Sem dúvidas. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a música mesmo, sobre talvez a adoração por meio da música, ou também diversão por meio da música. Mas antes, me diga uma coisa, de onde veio esse nome Meireles? Essa é a dúvida do pessoal, porque, se não me engano, não tem no seu nome, né? Meireles. É um nome artístico, digamos assim. Cara, na verdade, eu nunca pensei, né? Nunca nem pensei em colocar isso. Na verdade, foi ideia de um irmão meu, que trouxe essa ideia, e aí, tanto eu quanto ele, quanto alguns irmãos meus também aderiu, né? Lá atrás, eu cheguei a gravar algumas músicas, lançar no YouTube, gravei CD, essas coisas. Cheguei a viajar por alguns lugares, né? Cantando, ministrando, então surgiu a ideia de criar um sobrenome, e aí veio esse nome e eu aceitei. Muita gente não entendeu na época, né? Veio muita zombaria falando, é doido, você é louco. Mas na Bíblia Deus mudou o nome de muita gente, né? Então estou dentro dela aí também. E é um nome que deu certo, né? Pegou, acho que a pessoa não consegue mais desassociar. Mas falando um pouco da sua caminhada. Quase Oi? ninguém Pode sabe, falar. né? Quase ninguém sabe. E aí tem gente que nem me chama de Júnior, me chama de Meirelles mesmo. E aí foi. Falando um pouquinho da sua caminhada, o que foi que motivou você a primeiro começar assim? Você começou primeiro no ministério local, né, no Ministério de Louvor, e aí depois você começou a sair para algumas cidades. Como foi assim sua primeira banda? Como foi que você teve essa motivação no seu coração? Muita gente sabe, né, que a gente tocou junto durante um período, mas a minha participação com você foi muito depois. Você já tinha uma estrada aí, já tinha CDs, assim, prévias de CDs e tudo.
É aquilo que eu acho que a gente vai debater um pouco hoje, né, sobre a diferença de cantor e de ministro de louvor, né? Então, assim, eu, como eu falei, já tive contato com a música antes de eu chegar na igreja, antes da minha convenção. Tive contato com um primo meu irmão também, a gente era fã de Legião Urbana lá naquela época, né? Então a gente tocando ali, chega a tocar em barzinho, essas coisas, mesmo sendo muito novo, né? Tive esse contato. Quando eu cheguei na igreja, eu não cheguei também logo querendo também me envolver com a música na igreja, né? Então eu não entrei de cara assim no Ministério de Louvor na igreja, né? Eu comecei na Igreja Batista, me converti na Igreja Batista, fiquei por 12 anos na Igreja Batista, e aí é, na igreja tinha alguns cultos nos lares, né? E sempre no culto nos lares falta músico, né? Porque as pessoas não querem tocar no culto pequeno, né? As pessoas não querem tocar em um evangelismo numa casa, dentro de uma casa, aqui no bairro mesmo, no início desse bairro que tinha tanta casa, né, com condições lá embaixo, então a gente sempre fazia. E aí eu me voluntariava de tocar, né? E tocava nesses cultos nos lares, ia tocando. E tem evangelismo em presídios, eu ia tocar, tinha evangelismo em praça pública, eu sempre ia tocar. E, de repente, como eu cheguei, eu era adolescente, surgiu a ideia de fazer um grupo de louvor dos adolescentes, para tocar nas reuniões dos adolescentes. E na época, né, quem da minha época aí vai entender, tinha uma banda que a gente era muito fã, que chamava-se Novo Som. E a gente só tocava Novo Som. Inclusive, o nome da nossa banda era Som Novo. E a gente só tocava, quando a gente ia, só tocava Novo Som. E aí surgiu, e pela falta de alguém para cantar, eu fui cantando ali, né? Eu fui arranhando ali, cantando, até fui chegando a outras pessoas, né? Melhores do que eu, e foi cantando. E aí, através de alguns líderes meus, né? No decorrer do passar do tempo, foi vendo em mim esse chamado, dizendo, rapaz, você tem um chamado desse lado da música, pro lado da adoração. Aí eu abandonei o instrumento, né? Eu toquei um pouco de baixo, depois corri para bateria, corri para teclado, violão, e aí teve um momento que faltou gente, né? E aí, olha, só tem você, mas você mesmo, e comecei a ministrar o louvor na igreja, e aí foi desenvolvendo, a ponto de repente, eu começar a ter um grupo comigo, viajando, cantando, ministrando, né? E, enfim, hoje estou mais parado um pouco aqui, né? Estou dedicado mais a uma outra área, mas tem sido uma caminhada muito boa, é muito bom. Foram muitas aventuras, muitas histórias a partir do momento também que eu tava, mas a sua parada, você acha que é definitiva ou tem alguma pretensão de voltar também a cantar fora? Ou por enquanto só a igreja mesmo? Então, eu sou um cara muito. Eu não gosto de uba-uba, né? Eu não gosto de sentir aquele fogo de palha, vamos fazer. Não, eu já sou o tipo de cara que eu gosto muito de orar mesmo, né? É a moda antiga, de orar mesmo e sentir mesmo, assim, o direcionamento de Deus. A igreja que qual eu estou, né? Eu estava lá liderando os homens, fazendo um trabalho mais de pastor auxiliar, e agora na escola bíblica, e de repente agora fui chamado para voltar ao Ministério de Louvor. Então, para mim é um chamado de Deus de repente está querendo novamente, né, me usar. E todas as vezes que eu prego também, que eu vou pregar em algum lugar, não tem como, tá na veia, né? Eu sempre também canto, ministro um pouco de louvor. Mas se as coisas forem fluindo, eu for sentindo que é um direcionamento de Deus para isso, eu voto, não tem problema nenhum. Voto a fazer, não tem problema nenhum. Agora, pegando do ponto que você falou que tocou muito em barzinho, aí depois foi para música cristã, tocou em igreja mesmo como ministério. Como é que você pode falar para a gente assim, se existe, né? Não sei se existe para você essa diferença de uma música para um louvor. Por exemplo, geralmente as pessoas dizem assim que as músicas do mundo, elas, como todas, elas não edificam, não trazem benefício nenhum. Não sei se você pensa assim também. E as músicas como louvor a Deus, elas sim edificam e você consegue prestar também uma homenagem a Deus. Você consegue fazer alguma diferenciação entre música e louvor ou você enquadra tudo como música? Tipo, música boa e música ruim, somente? Eu vejo que louvor é uma coisa, na minha opinião, né, na minha visão, e música é outra. Na verdade, a música ela pode até ser um instrumento para o louvor, mas o louvor não se resume à música. Eu vejo música como um entretenimento também, né? Você só assiste filme evangélico? Não.
Você só lê livros evangélicos? Também não. E aí eu acredito que a música, ela pode ser uma música de louvor, uma homenagem a Deus, né? De louvor e exaltação a Deus, e pode ser uma música também sobre a vida, sobre o amor, né? Sobre o cônjuge, sobre o irmão, ela pode. Porém, eu particularmente filtro muito isso, né? Eu acho que o cristão tem que filtrar muito isso e correr muito diante da palavra. Então, eu acredito que nós somos aquilo que nós comemos, fisicamente falando. Se você, como você está hoje, você é um resultado da sua alimentação, do seu cuidado com o seu corpo. O espírito, na minha opinião, é a mesma coisa. É Se como se a você, música fosse também um reflexo, digamos assim, do. Você aquilo que você, espelha aquilo que você está vivendo. aquilo que você ouve, de certa forma, torna-se um alimento. Aquilo que você assiste. Agora, o que é que a Bíblia fala lá em Gênesis, né? Quando assim que Caim mata Abel, e Deus fala, né, que o pecado já é a porta de todo mundo e cabe cada um de vós dominá-lo. E aí tem esse domínio próprio, né? Por exemplo, comer um chocolate é pecado? Não, mas ele pode tornar um pecado, né? Você pode fazer do chocolate um pecado. Você pode Um vício, comer de né? todo vício, glutonaria, vai entrando muitas coisas. Então, é um filtro. É um filtro que todo cristão tem que fazer. E isso é com a música, mas é diferente, entendeu? Todo filme, eu gosto muito de filme, você sabe disso. Todo filme que eu assisto, peraí, isso aqui, beleza, eu trago para mim, isso aqui é bom. Isso aqui, a apologia que o filme está fazendo, a exaltação que o filme está trazendo, o ensinamento que ele está me dando, isso aqui não serve para mim. Marta. O livro que eu estou lendo, tem nem tudo, até mesmo de pastores, né? Até aquilo que a gente ouve de pessoas evangélicas, de pessoas cristãs, nem tudo que elas falam você vai pegar para si. Você vai, peraí, isso aqui não vai para mim, né? Vou filtrar. Então, eu acho que com a música também não é diferente, você tem que filtrar. Claro que dessas músicas populares que tem aí no nosso mundo, quase, assim, não se salva quase nenhuma, né? Mas É a gente muitas difícil. das vezes é difícil, porque eu não acho que a Bíblia vai apontar assim, a ouvir música secular é pecado. Eu acho que a Bíblia não vai apontar para isso. Mas a Bíblia vai trazendo para nós um estilo de vida que certas músicas não vai caber. E eu entendo também, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, que eu entendo que existe música gospel, né? Existe música gospel, existe música que é um louvor a Deus. Eu acho que nem toda música que é gospel também é um louvor a Deus. E eu acho que existe música secular, que é uma música qualquer, que não é música que não está apontando para Deus, mas é uma música bonita, que não aflige nada, que não fala contra os princípios de Deus. E existe a música mundana, né? A música realmente que está exaltando coisas que vai ferindo o cristianismo, ferindo a palavra de Deus. E aí o cristão tem que filtrar tudo isso. Mas para você, qual seria a diferença de uma música? Você falou de música gospel e a música cristã, né? Eu acho, não sei se música, se você quer dizer com isso músicas que são feitas por cantores gospel, sei lá como é que fala, mas que o cristão não pode cantar, seria isso ou seria Não, diferente? eu nem acho que essa questão do cristão não pode cantar. É entender que o que é louvor, né? Louvor é uma honra, uma homenagem a Deus. Né? Ou seja, a gente louva a Deus por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele faz. Ou por aquilo que ele é também, a gente pode louvar assim. Mas existe músicas que está falando de Deus, mas elas são uma música cristã, não é um louvor exatamente. Acho que louvor é quando você está cantando, reconhecendo a Deus. Por exemplo, qual o que a gente entende como bênção? Bênção a gente entende que é aquilo que Deus nos dá, né? Só que bênção também pode ser aquilo que Deus nos tira. É E quando verdade. a Bíblia fala, não lembro aqui agora o livro, mas a Bíblia fala sobre o sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é que você vai ter momentos que vai estar louvando a Deus pelos grandes feitos. Você vai estar louvando a Deus por uma bênção que Ele te deu. Você vai estar louvando a Deus porque sua vida está tudo em paz, tudo bem. Mas de repente você está louvando a Deus, você está com um filho no hospital, você está louvando a Deus. Você está com o cartão de crédito estourado, você está louvando a Deus. Você está com um diagnóstico de uma doença, né, complicada e você está louvando a Deus. Então, essa diferença. Eu acho que tem toda música que fala, nem toda música que é evangélica, que fala de Jesus, é um louvor. Louvor é quando você realmente reconhece. Eu reconheço que é Deus que fez isso por mim. Eu reconheço que, por exemplo, vou tentar explicar melhor.
a maior manifestação de gratidão que nós podemos ter a Deus é através do louvor. Quando eu não entendo o louvor, eu começo a viver uma vida ingrata. E a ingratidão, ela tem seus resultados. Né? E, por exemplo, tem uma música do Roberto Carlos muito antiga, que ele fala, eu não vou lembrar aqui como ela é, mas ele fala sobre que nessa música ele fala que as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus, a música está falando de Jesus. E ele fala que as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus e por isso Jesus volte logo. Ele está falando assim na música. Meu amigo, volte logo. Não sei, não entendo. Mas eu lembro que tem essa música. Não é um louvor. É uma música que está só falando de Jesus. Mas não é um louvor, né? Posso até colocar com uma música secular, não posso nem colocar com música cristã. Tem aquela também do Legião Urbana, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? E dos anjos, que também é uma música com um versículo bíblico, né? Mas eu acho que ele usava para outros fins, né? Cantava em shows de drogas e etc. O ponto de vista dele, né? O ponto de vista que ele colocava, não é exatamente aquilo que a Bíblia está colocando. Então, eu acho que o louvor a Deus, ele está primeiro baseado nos princípios, né? E o centro do louvor tem que ser Cristo. Então, quando eu vivo uma vida, eu posso fazer uma oração de louvor, né? Quando eu faço uma oração de gratidão, de reconhecimento àquilo que Deus tem me dado, àquilo que Deus tem feito por mim, é uma oração de louvor. O sentimento de gratidão é um louvor a Deus. Então, como eu disse, a música não define o louvor. A música é um instrumento que nós usamos para louvar a Deus, mas ela não define. Então, é mais ou menos isso. Engraçado. Oi? Pode falar. Sair um pouco do assunto, mas estou tentando. Não, aqui não tem assunto, não. Aqui a gente vai levando assim mesmo, no bate-papo mesmo. Uma coisa interessante é que a música ela tem um poder também. Não sei se você já reparou, se você já vivenciou isso, mas você assiste um filme, tem filmes que te deixam realmente impactado, né? Principalmente filmes que contam a história de judeus e etc. Você fica muito impactado, mas o poder da música é incrível, que é como se você tivesse, em relação à música cristã principalmente, ouvindo uma pregação, que é uma coisa que te toca. E mesmo com músicas seculares, se são músicas românticas ou música que te lembra do seu filho, da sua esposa, de alguma coisa que você viveu, são músicas que tocam realmente, de fato, a alma. Eu acho que de todas as obras de arte, como a música, teatro, dança, eu acho que a música é a que mais tem o poder de influenciar pessoas, de mudar o caráter da pessoa. Muita gente se inspira em vários cantores e talvez isso seja como é que eu posso dizer, um empecilho para quem quer viver ouvindo músicas banais, né? Músicas pornográficas e etc. Você já teve alguma experiência de alguma música que mexeu com você? Só para complementar, um tempo atrás, né? Seu filho, né, estava doente, que é meu sobrinho, as pessoas sabem, e em meio a toda essa... Estava internado, estava entubado e tal. Uma das músicas que eu mais cantei foi aquela música A Bondade de Deus. Aí o que eu te pergunto agora também, será que isso seria um pouco de hipocrisia? Porque enquanto uma pessoa está ali doente, né, está acamado, mas a pessoa está cantando uma música que realmente é cristã, mas estou dizendo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Isso chega a ser algum tipo de hipocrisia? E você tem alguma música que realmente mexeu assim com você em algum período? Eu não vejo como hipocrisia, porque eu vejo também que a situação nos levou a isso, né? Nos levou, por exemplo, os médicos falaram, é grave, né? Ele tem 50% de chance de ir e de não vir, né? E naquele momento, o que a gente podia fazer? Correr para Deus. Era o que aquele versículo, eu não me lembro qual foi o apóstolo que falou, acho que foi Pedro, né? Para onde mais poderemos ir? Então, para onde mais eu poderia ir, a não ser correr para Deus naquele momento. E por mais que eu vinha no momento onde, sim, eu li a palavra, buscava tudo, mas, assim, aquele momento me fez mergulhar muito profundo, de uma maneira muito profunda. Então, eu não vi como uma hipocrisia, eu vi como um momento, peraí, para onde eu vou correr? Vou correr para Deus. Né? Eu levo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Vem do alto, vem do Senhor. Então, foi a necessidade que nos empurrou para Deus e estamos até hoje. Naquele momento, cara, eu não estou lembrando, mas teve um louvor assim, que eu ouvia muito ele. Teve alguns, mas teve um que estava muito em alta. Eu não sei se estava em alta, mas para mim estava, né? Que era
sobre adoração mesmo. Eu não vou lembrar agora. Estou muito ruim. A cabeça não está mais igual, ficando velho. Mas eu lembro que eu cantava muito uma música que é até uma menina que canta. Uma menina que canta, uma menina bem novinha que canta. Eu não lembro, não. Não vou Rapaz, lembrar. eu acho que nem saber eu sei, viu? Porque os cantores eu acho que a gente ouve é completamente diferente. Hoje em dia, e hoje em dia eu ouço e nem sei nem quem está cantando. Eu sei que é uma menina que eu vi no YouTube uma vez ela cantando. Mas se eu lembrar daqui pro final, eu falo, mas tá ruim, tá ruim. Mas você acha que mexeu com você, assim, a forma de se expressar também e mexe, acaba, quando você canta uma música também assim, acaba gerando um pouco mais de confiança em Deus. Você não acha não? Quando você tá assim, desesperado, aí você começa a cantar músicas, eu confio em ti e coisa assim, é como se a fé fosse sendo fortalecida. Não foi essa que eu queria lembrar, mas uma das músicas que eu canto muito, e cantei muito, eu acho até que você gosta muito, que é do Dia do Trono. Odeio! Não, mas tem uma música antiga do Dia do Trono, acho que é do primeiro CD, que ele fala, que a Ana Paula fez, ela fala, quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Então eu cantava muito também essa, mas Sim, não foi essa é essa. boa. Mas era uma das que eu. Não é uma música que eu ouço, um louvor que eu ouço, assim, mas naquele momento eu lembrei, e muitas vezes eu no carro, indo para o hospital, eu cantava. Eu cantava para mim, comigo mesmo no carro, falando, quero trazer a memória, né, aquilo que me dá esperança. Tantas lutas, tantas dores no deserto e tal. Ou seja, foi um momento assim, que eu pude mergulhar. Eu posso dizer hoje, com tantos anos de igreja cristão, que foi um momento que eu nunca tinha vivido na minha vida, em tudo, em termos de oração, em termos de palavra, em termos de louvor, em termos de mergulhar mesmo em Deus. Foi um momento que me marcou até hoje, né? Até hoje, às vezes, quando eu lembro, às vezes, quando a gente se ira com alguns problemas da vida, né? Eu faço questão mesmo da minha mente de lembrar disso, de lembrar daquilo que Deus fez. É aquilo que o louvor fala, né? Quero trazer a memória que não está esperança. Quando eu penso em reclamar de alguma coisa, eu lembro daquilo que Deus Você fez, lembra que o problema que você tem agora é menor do que o que você já menor, passou, né? né? Então, e aí é uma forma de louvor, né? Você reconhecer o que Deus fez, né? Reconhecer o que Deus já fez e ser grato a Ele por isso, né? Porque quando você não tem uma vida de louvor, você leva uma vida de ingratidão. E aí é um problemão. Aí é um problemão para a vida do crente. Com certeza. E é interessante se pensar na música, né? A gente já rodou as estradas aí, algumas aventuras até em chuva, carro sem step e etc. Mas a gente tinha o nosso repertório e nós íamos cantando, assim, cidades diferentes, mas mais ou menos o mesmo repertório. Mudava uma música ou outra, porque a gente também não tinha tempo de ficar ensaiando vários repertórios para várias cidades na semana. Mas como a gente absorve tão facilmente essa ideia da música, né? Nos nossos cultos mesmo, a gente canta, sei lá, a mesma música em vários cultos seguidos. E eu até brincava com você que você sempre tinha só uma pregação. Acho que era a pregação do vinho lá. Você também acabou pregando na igreja. Só que com pregação a gente fala isso, você só tem essa, mas música a gente consegue ouvir diversas e diversas vezes, e parece que cada vez que a gente ouve, a gente tem aquele mesmo sentimento, né, de quando a gente ouviu pela primeira vez. É porque a gente ia para cidades diferentes, igrejas diferentes. Aí eu pegava a mesma pregação. E também porque a pregação ela era o tema do CD, né? Então Sim. tinha que sempre levar aquela mesma mensagem. E assim, tudo a música, eu acho que ela a gente ouviu ela várias vezes, mas chegou a hora que enjoa também, né? Chegou um momento que a gente não aguento mais essa música. Aquela das bênçãos mesmo, Deus, eu tenho tantas bênçãos, não aguento mais ouvir. Mas, assim, ela mexe muito com as pessoas, sabe? Eu acho que até o culto, quando. Por que o louvor é antes da palavra? Porque a música, né, em forma de louvor, tem esse poder para ligar o bicho quer ligar aqui o liquidificador. Vá, ligue. Volta aí essa parte. Mas dá para ouvir de boa aí? Dá para ouvir, pode falar. Então, é,
como é que você fala? O louvor, o momento de louvor, ele é antes da pregação do culto, já é um momento estratégico, porque a música em forma de louvor e de adoração, ela já, né, quebra muita coisa, ela faz muita coisa. Às vezes a pessoa chega no culto tão fechada, tão coração fechado, e a música em forma de louvor abre o coração dela, de repente ela está mais acessível para uma mensagem, para uma pregação. Então, a gente, né, cantava, repetia aquele repertório por um bom tempo, mas chegava um momento que a gente ia também se atualizando, né? Vendo aqui, vendo ali, tem um lugar que é diferente do outro, né? Tem uma cidade que é diferente da outra, e aí a Você gente acha que vai... tem que ter músicas assim, de acordo também com o povo, ou com alguma situação, ou Eu não? acho que não, mas assim, pelo menos eu sentia que quando eu chegava na determinada igreja, eu via lá aquele evento, eu via um evento mais de jovem, eu dizia, epa, vamos empurrar Thales e Fernandinho aí, vamos meter o rock and roll aí nesse povo. E de repente chegava e via lá um culto mais adulto, o pessoal dizia, vamos trazer uma coisa mais leve, né, tal. Mas não é que é só a linguagem, né? Até a mesma mensagem que a gente pregava era a mesma, mas a gente mudava um pouco a linguagem, varia muito de cidade para cidade. Você mesmo sabe que a gente ia de cidade da Sergipe, Alagoas, Bahia, e encontramos até a Bahia, que é muito grande, a gente encontrou cidades e igrejas completamente diferentes do mesmo estado, estilos diferentes, e isso foi bom, porque trouxe experiência para nossa bagagem, né, ministerialmente falando. Foi ótimo. É engraçado que você chega em algumas igrejas, aí você vê que o clima é só para voz e violão, em outras a galera sempre espera que você dê algo a mais. E partindo disso, como a gente pode ver a postura que a gente chama de ministro, né? Ou para as pessoas que não são cristãs, é o vocalista principal, digamos assim, da banda. Mas qual é a postura do ministro diante de uma igreja mesmo, cantando na igreja? Se tem diferença da postura dele para um show, né? Porque existe também os shows são gospel, né? O artista faz para não simplesmente para adorar a Deus, mas também ele vive daquilo, ele tem o salário dele, etc. Existe uma postura diferente dos ambientes? Como você acha que o cidadão tem que se comportar? Olha, eu acho que existe não só postura, mas também chamado, na minha opinião. Existe um chamado para o cara ser só um cantor, ele é um cantor cristão, um cantor gospel. E existe o cara que é o ministro de louvor. Se você pegar pessoas, você via muitas das vezes, a gente chegava lá em certos lugares, tinha outras bandas, outros ministros de louvor, e que o cara lá chegava com aquela voz tal, que se a gente fosse comparar, né, me botava no bolso, fácil, fácil. Mas é isso que eu acho, é o que eu entendo sobre mim. Eu acho que o meu chamado é para ministro, para ministrar louvor. Tá, a gente chegava em certo evento e fazia lá um certo show, né? Fazíamos. Mas eu acho que o meu chamado específico era mais para ministrar mesmo louvor, levar as pessoas, conduzir as pessoas ao momento de adoração, de louvor. E a gente até vive, hoje em dia, essa questão, isso até um debate, né, que as pessoas falam assim, esse negócio de estar levantando a mão, não sei o quê, mas ninguém é obrigado a levantar, não é porque o cara está mandando levantar a mão que eu vou levantar a mão, cada um tem seu jeito. É só uma forma do ministro encontrar de mobilizar o povo. Vamos lá, gente, vamos comigo, vamos mergulhar nesse momento aqui, um momento de adoração, um momento de louvor. Então eu vejo assim que se eu estou no culto, eu não posso, de repente, achar que eu estou num show e fazer com que as pessoas bater cabeça, tal, não dá. Eu estou no culto, o momento do culto é o momento de ministração de louvor, né? E tem pessoas que vai só cantar e vai fluir. E tem pessoas que vai ter que ministrar, vai ter que conduzir. E aí onde eu entendo também sobre mim. Sobre essa questão rapidinho, vamos voltar um pouco sobre a questão de show, né? Por exemplo, se o cristão pode ir num show secular, aí como Isso é o que pega agora. Volta naquela ideia que eu falei sobre filtro, né? Eu tenho que filtrar. Porque eu vejo esse assunto como um assunto muito delicado, muito cuidadoso, e vejo também o assunto também como religiosidade também demais. Porque as pessoas falam assim, não, um crente não pode ir, de repente, num show. Vou botar num show aqui que eu acho que, eu nunca fui, mas eu vou botar aqui um show, um exemplo, que eu acho que é um show bem tranquilo, de boa. Show de Roberto Carlos, né? Só vai velho, né? Vai gente velha lá, sentada, assistindo, né? As músicas não diz nada de pornografia. Vai pegar aquela flor que ele joga, tal.
Aí você fala assim, poxa, tranquilo. Se o show é esse que eu tô dizendo que eu penso que é, tranquilo. Ah, não, mas o crente não pode estar num ambiente desse. Por quê? Ah, porque lá não estão louvando a Jesus, as músicas não estão louvando. Então, a música também, fora em forma de louvor, ela é entretenimento. Como eu falei que filme é entretenimento, teatro é entretenimento. Você apenas pode ouvir uma música porque você curte aquela música. Pô, música tal, bacana, tal. E ela não está afligindo, não está entrando em conflito com os princípios da Bíblia. Então eu entendo que, beleza, tranquilo. Mas não é só música, mas também o ambiente. Porque se a gente também for olhar assim, por exemplo, né, ampliando melhor esses exemplos, tem pizzaria que te leva o nome de bar. E eu já fui em pizzaria que leva o nome de bar e é bacana. Churrasquinho. Fui lá, cheguei lá, um ambiente bem familiar, famílias comendo. Tem um cara do lado assim, tomando a cerveja dele, a cachaça dele, que aí já é outra discussão, né? Mas assim, tomando a cerveja, já que esse é o problema para muitos, tem um cara ali tomando a cerveja dele, mas o ambiente era familiar. Diferentemente de um outro lugar que tem nome de bar, e você vai e chega lá, os papos é só. Não é papo de crente, é papo sobre adultério, pornografia, prostituição. No bar contém lá pessoas que trabalham naquele bar onde realmente são seminuas, onde pessoas estão ali derramadas no vício, né? Então, estão dominadas pelo vício já. É um ambiente que você não é para mim nem para minha família. Como o apóstolo Paulo disse, que muitas coisas me são listas, mas nem toda me convém. Mas eu já vi gente falar assim, não, eu não vou em lugar nenhum que nome de bar. Mesmo que seja uma pizzaria, mas se for pizza bar, não vou. E aí você, por quê? Porque tem gente bebendo lá. Aí você vai no cinema e tem um cara do lado bebendo também. Aí você vai no estádio de futebol, assistir seu clube e tem um cara lá do lado bebendo também. Se todo lugar que tem alguém bebendo, o crente não puder ir, pelo amor de Deus, que religiosidade é essa? Então, cabe aquele filtro, né, bem minucioso na palavra, de observância do local e do que está, a ideologia que está se pregando naquele local, e eu ver se me cabe, se não me cabe. Cabe a mim ou não. Então, eu não posso chegar e falar assim, não, a gente não pode ir no show secular. Depende muito do show. Eu sei que é difícil a gente achar um show que caiba o crente, mas eu não posso também falar que qualquer show secular é pecado, não pode ir. Não posso também afirmar dessa maneira. Até porque nem tudo que se diz evangélico é de Deus, né? Não posso falar, por exemplo, essa música foi feita por um cantor e ele é evangélico. Sim. Quem me garante que ele é uma pessoa de Deus? Ninguém me pode me garantir nada. A Então, vida secreta dele ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que ele está fazendo fora das vistas das pessoas. e o pior, que você sabe muito bem disso, é que as pessoas, elas estão mais abertas, essas pessoas de fora que elas não conhecem, do que elas se abrirem um louvor, uma pregação minha e sua, que elas conhecem. Ali é Júnior, eu conheço. Então, sabe, infelizmente acontece muito isso também. As pessoas acham que quem está de fora talvez tenha uma unção a mais que elas ainda não conhecem e pode trazer Então, algo novo. ou então que a unção vem de avião, né? Vem alguém de fora pregar, pega tudo que a gente já pregou o ano inteiro, olha, que bênção. E geralmente é uma bênção, a gente tem que estar aberto para que Deus fale através de qualquer pessoa. Mas, assim, não esqueça quem é de casa também, né? Não esqueça também dos que são de casa, que estão ali todos os cultos, ministrando, pregando, tocando, né? Então, é algo também que a gente precisa rever mesmo, cada músico de igreja, cada cristão tem que rever, tem que analisar muito bem o local, eu falo das coisas, o ambiente e as músicas que são tocadas naquele ambiente, se cabe ele ou não naquele lugar. Então, é mais ou menos assim que eu penso. Se a gente levar isso, a gente tá falando aqui do crente comum que vai numa pizzaria e tal, vai num barzinho, alguma coisa assim, no show também, alguma coisa assim. Se a gente levar isso para não a pessoa que vai frequentar, mas a pessoa que vai tocar, seria a mesma coisa ou mudaria alguma coisa? Por exemplo, eu posso ser um cristão e seguir não carreira gospel, eu quero ser cantor, mas eu quero ser cantor famoso, de sucesso, mas não com música gospel, com músicas que a gente considera assim, músicas seculares, digamos assim. Isso seria possível ou teria um atrito com a fé que a gente acredita? E aí, vai o filtro de novo. Depende do que ele canta, depende do que ele toca. Por exemplo, eu fui muito fã de Legião Urbana. Hoje não dá mais para eu. Né, a maioria das músicas de Legião Urbana não dá mais para eu estar cantando, ouvindo.
não são todas, mas a grande maioria vai de contra aquilo que eu professo a minha fé. Eu admiro bastante o pessoal do Roupa Nova. Acho que os caras tocam muito, é muito bonito ver eles tocarem. E muita gente fala assim, não, são músicas românticas, tal, só fala de amor. Mas você tem que ver o que está falando. Por exemplo, tem uma música do Roupa Nova que ele fala assim, ele já começa falando, mudei minha visão sobre o amor, mais ou menos assim, que eu sei muito não, que eu não escuto, mas e ele vai falando, e no refrão ele fala que o amor nos dá asa. É como se fosse ele cantando para a esposa dele, né? Imagina um cara cantando para a esposa dele, ele fala assim, sei que o amor nos dá asa, mas volta para casa. E aí a gente pega, o que ele está querendo dizer com isso aí? Que o cara que reconhece o amor, o cara que sabe o que é amor, o cara que aceita uma traição, ele está, na minha opinião, né, talvez o autor da música não quis dizer isso, mas na minha opinião ele está falando o seguinte, a música é linda, toda bem trabalhada, e as pessoas vão cantando sem perceber, mas ele está dizendo o seguinte, que a mulher dele pode ir, o amor nos dá asa, ou seja, pode curtir lá fora, mas lembre de voltar para casa, pelo amor de Deus, isso aí, aqui não rola isso não. Foge completamente dos padrões bíblicos cristãos. Se o amor dá asa, fica por lá mesmo. Eu perdoo, né? Talvez não seja nem amor, né? Se ele te dá asas, fica meio sem sentido. Quando ele começa falando, mudei minha visão do jeito do amor, eu digo, epa, peraí. Então quer dizer que o cara moderno, o cara amoroso, é o cara que aceita ser traído. Não, isso aí... Então, hoje tem muitas versões para os amores, né? Amor de tudo que é jeito, e muita gente bota isso no mesmo balaio, dizendo que tudo vem de Deus. Que tipo de amor que ele está falando? Tipo assim, aí você vê que certas músicas que muita gente fala, mas ele está falando sobre amor. Mas ele está falando sobre amor, ele está falando sobre adultério, ele está falando sobre... Ele está defendendo, justificando o adultério, ele está falando que ele está apaixonado pela mulher de outro cara. E aí não cabe. Não sabe? É muito bonito, os caras tocam muito bem, as músicas são muito bonitas, mas a maioria das músicas não cabe. E aí, por isso que eu digo, tem que filtrar. A mesma coisa é tocar, né? Se você vai tocar, na minha opinião, né? Se você vai tocar, eu vou entrar numa banda. Tudo bem, é secular, mas o que é que está tocando? O problema todo, para mim, na minha visão, é o alimento que você, a mensagem que você está levando para as pessoas. Tocando ou cantando, você está fazendo parte daquilo. E aí tem que filtrar. Por exemplo, muita gente critica a finada Marília Mendonça. Eu não conheço todas as músicas dela, mas algumas músicas que eu ouvi dela, eu ouvi 2 ou 3 músicas dela, ela criticando a infidelidade. Ela falando contra a infidelidade. Tudo bem, pode ter outras que ela fala que não vai muito, que não vai a favor da palavra, mas, assim, já é um ponto que a gente, poxa, é uma música secular, mas ela está vendo o anormal, onde todo mundo acha normal. E é isso que é o papel do cristão. Rapidinho, só para eu falar para você que na Bíblia você conhece bem, 1 Pedro 2,19, eu não vou abrir não, mas é onde fala que nós somos, se não me engano, o versículo que fala que nós somos nação eleita, povo santo, e ele tem um momento que ele fala assim, que nós somos povo exclusivo. E é isso que eu acho que a gente tem que ter em mente. Eu sou um povo exclusivo de Deus. Se eu sou exclusivo, eu não posso estar barganhando com o mundo. A música pode ser linda, pode ser bonita, pode ser perfeita, mas se ela vai de contra aquilo que a palavra me fala, que a palavra me ensina, eu preciso realmente afastar ela. Não posso estar ouvindo ela. Pode até ser bonita, mas não posso. Então, eu não acho o problema da música só ter o rótulo secular. Secular já elimina. Não é isso. É ver o que ela está defendendo, o que ela está ensinando, a mensagem que ela está trazendo. Porque eu sou povo exclusivo. Eu não posso estar ouvindo lá e cá. E hoje é tão normal, não sei se acontece com você, mas até na vizinhança você vê que o vizinho começa de manhã o quê? Ouvindo música evangélica, de Deus, e no final ele já termina o dia ouvindo... Você vê muito isso em stories do Instagram, né? Em um story tem lá a música falando de Deus, em uma paisagem bonita, e na outra você já vê o cara no show descendo até o chão e tal. Mas essa questão da exclusividade é muito interessante, porque o diabo ele não tem interesse de que você seja exclusivo dele. Se ele te dividir com Jesus, para ele tá ok. Se ele te dividir com Jesus, você é dele, completamente dele, do diabo. Agora, Cristo não. Cristo ele quer exclusividade completa.
E aí a gente achou um ponto, então, nessa conversa que a gente começou dizendo que a música, assim como a dança, o teatro, são iguais. Você tem que filtrar, saber o que assistir, saber o que dançar, né? Saber o que ouvir. Mas parece que a gente encontrou, então, uma coisa que separa esses dois. Por exemplo, o filme da música. Se a gente assistir um roteiro de filme que tenha algum assassinato, ou de repente tem uma traição lá no filme, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo, a gente assiste. Pra gente, assim, para nós cristãos, a maioria, a gente não para refletir se isso convém. Mas parece que em uma música, por exemplo, se a Rocha aqui fala muito de traição, se a música estiver contando uma história de traição, a gente não ouve, porque realmente é uma música que foge dos princípios bíblicos. Mas se for uma novela, por exemplo, que fala de traição, a gente já aceita um pouco mais, né? Você tem mais ou menos essa percepção também, que acontece muito isso? Sim, sim. E o que eu faço? O que eu faço? Eu analiso como é que o filme está tratando essa situação. Tem uma situação de traição, mas como é que ele trata? Qual é o ponto de vista que o filme está me trazendo da situação? Se ele estiver me trazendo que a situação é uma situação ruim, tem consequências ruins, positivo. Mas tem filme que trata essas situações como aí, tá vendo? Quem trai se dá bem e o certinho se dá mal. Né? Então, é isso que eu analiso muito isso. Eu vou ler um livro, alguma coisa, a colocação do autor, como ele está colocando isso, é uma forma que eu analiso. Ele está me trazendo para mim o ensinamento de que isso é uma coisa negativa, não faça isso, olha, preste atenção na sua vida. Tem muitas séries e filmes que mexem muito comigo, né? Você sabe que eu sou muito fã de assistir e tal, sou muito fã de assistir as coisas, e eu filtro muito. Quando a mensagem que aquela série está me trazendo. Poxa, eu tento captar muito isso. Não é só, para mim, não é só entretenimento. É entretenimento, eu gosto, mas também tem algo falando comigo. Tem alguma coisa apontando em alguma coisa na minha vida, estou refletindo naquilo em algum momento. Eu lembro quando eu era pastor lá no bairro de Eduardo Gomes, eu lembro que eu fui no cinema e no filme não era cristão, de repente o cidadão lá do filme falou uma frase que, cara, eu tava lá, eu parei, eu percebi que aquela frase era Deus falando comigo. E naquele exato momento, o que eu fiz? Anotei no celular no momento. Num filme que nem era cristão. Não, vou dizer o filme, As Aventuras de Pi. Aquele filme que ele fica no mapa. Naufrágio, né? Com o tigre, né? Isso, e ele fala uma frase assim. Eu lembro da frase, ele fala assim: você nunca saberá a força da sua fé enquanto ela não for provada. Eu saí dali com a mensagem da pregação do domingo pronta na cabeça. Deus já foi me dando assim, as situações da Bíblia, o versículo-chave que eu poderia usar, tudo. E eu falei, caramba, Deus usou um filme, né, que nem evangélico era, nem cristão era. Né? Então, assim, é isso que eu acho que o cristão, que o músico, né, tem que estar atento. A mensagem porque eu não canto qualquer música por cantar. Eu hoje presto muita atenção no que estou cantando, seja ela secular, seja ela cristã, eu vejo muito o que está dizendo, e aí eu vou analisando. E às vezes a gente está cantando ali, nem vive aquilo que está cantando e nem tem ideia do que está falando. Então tem que ter esse cuidado também. Então, para mim, o filme, teatro, dança, também, eu coloco como o mesmo critério. Né? Se aquele filme está trazendo apologia benéfica para as coisas erradas, eu elimino ele na hora. Tem até uma série, né, não sei se está na Netflix ainda, que chama-se Lúcifer. Que um amigo meu falou assim, pô, Júlio, assista, cara, é muito bom. E eu falei assim, cara, eu não vou assistir, não é nem porque, eu não assisti, tá? Pode até ser boa mesmo. Mas eu não assisti, não é nem porque necessariamente tem o nome Lúcifer, é porque assim, pô, dá muita atenção, mas quem não merece atenção, eu não vou assistir. E dá uma ideia de que ele é um cara bom, pelo menos a sinopse diz isso, né? Me falaram isso também. Mas assim, eu não vou, cara. Eu não pago minha Netflix para dar audiência a coisas que vai de contra a minha fé. Eu pago para ter entretenimento e desse entretenimento tem que trazer coisa benéfica para mim. Né? Como é que eu posso sentir prazer em uma coisa que está zombando da minha fé, daquilo que eu acredito? Então, eu coloco nesse mesmo critério. Cara, a gente está chegando já no final desse bate-papo, mas eu quero encerrar com uma pergunta que foge do assunto que a gente já estava, que foi muito bom, mas você é um cara também que, além de cantor, você compôs muitas canções.
Como que é o processo criativo de uma música? Como você faz? Você para estudar mesmo para como fazer a música, ou são insights que vêm na sua mente? Como que funciona essa questão? Rapaz, eu entendo que a música inspirada, né? Inspirada por Deus mesmo, eu acredito que ela pode vir do nada. De repente eu tô do nada, tô dirigindo e ela vem. Ou, de repente, numa situação ela surge. Ou, de repente, numa inspiração da palavra, você lendo, ela vem. Então, assim, eu praticamente não consigo lhe explicar, mudar uma definição. É isso. Porque eu estou aqui, estou dirigindo, de repente, puf, vem. E aí eu corro Conte a logo. história de uma composição aí sua, qualquer, que você compôs, como que foi o processo, qual foi a música, se tem alguma música conhecida assim já no YouTube. Rapaz, pronto, aquela que a gente mais tocava do reggae, né? Passando pelo mar, toda uma música que veio do nada. Não foi assim, eu não cheguei também e falei assim, vou fazer. Não, eu não lembro o que eu estava fazendo, mas de repente foi ouvindo a melodia, ouvindo a letra, e aí eu peguei o violão, comecei a puxar o reggaezinho, comecei a escrever, e foi. Já aquela outra que fala do melhor está por vir, já é uma situação, não foi uma situação específica, para falar a verdade, mas foi assim, uma oração que eu estava fazendo, pedindo a Deus, né? Pô, Deus, abre portas aqui, ali, pedindo se ele pudesse fazer algumas coisas aqui na minha vida pessoal, em casa, e aí veio essa mensagem assim, como se fosse uma voz de Deus falando comigo, o melhor está por vir. E aí eu fui criando, né, na inspiração, e fazendo a música. Eu acho que tem muita coisa rapidinho antes de terminar, passo rápido demais, né? Muito importante a gente falar aqui para quem está nos ouvindo também, você vê muita gente nas igrejas chamando os músicos de levita, né? E aí uma coisa Sim, assim, todo músico é levita, como é que faz isso, né? E a gente vê que levita que veio da tribo de Levi e que foi dado a Deus já através de Arão, né? Que Arão é um descendente de Levi, mas essa questão de ser músico e ser levita não foi dado lá através do Levi, mas sim através de Arão. E que, na minha opinião, é uma coisa errada a gente até definir todo músico como levita. Porque o que, é que os levitas faziam? Eles tinham todo o trabalho vou modernizar mais a resposta, da igreja na época, né? Para falar a verdade, era mais levado a um trabalho sacerdotal do que, de fato, músico, né? Tinha, assim, levitas que tocavam, sim, que levavam adoração, era eles que levavam adoração, tem que ser da tribo de Levi, mas não era só da tribo de Levi, mas tem que ser descendente direto de Arão, mas também não era só o trabalho de tocar, era todo o trabalho de zelador da igreja, de cuidar da igreja, todo o trabalho sacerdotal era assim os levitas. Então, quando a gente chama um músico de levita, só porque ele é músico, na minha opinião, biblicamente está errado. Eu acho que o sacerdote, aquela pessoa que cuida da igreja, que zera para a igreja, e também que está envolvida na adoração, está envolvida na mensagem, no ensino da palavra, e aí sim essa pessoa está mais você próxima de acha ser que chamada de um. os músicos têm que também limpar a cadeira, varrer o templo, pintar, pegar no pesado também da igreja, não só tocar, Olha, no caso? olha, não necessariamente, mas tem que estar envolvido também com o trabalho da igreja, não só em tocar, né? Sua chamada se resume só em tocar? Não, claro que não. E o que a gente vê é isso, a gente vê muitos músicos à vontade na igreja, né? Entendendo que. Porque assim, esse pessoal que só toca, não faz mais nada na igreja e entende que o chamado dele é só tocar, no dia que ele não puder tocar, ou que privarem ele de tocar, né? Privarem de tocar, ele sai fora. Então, a gente tem, de fato, pessoas nos ministérios. Eu falo não só de louvor, mas de diaconato, intercessão e tantos outros ministérios. Nós temos, de fato, pessoas firmadas em Jesus, ou pessoas que apenas elas têm uma habilidade naquela arte e a igreja foi uma porta aberta para ela praticar a arte dela. Mas depois ela vai cair fora. Como nós vemos tantos artistas no mundo secular, ou no mundo mesmo, que começaram na igreja e, quando desenvolveram, caíram fora. Foi só um espaço para ele mostrar a arte dele. Então tem que entender de fato o chamado que ele tem, que de fato é mesmo um chamado, e se envolver na obra como um todo. Não ficar preso apenas no tocar, porque ninguém foi chamado só para tocar. Eu entendo dessa maneira.
Exatamente. Pastor Júnior, né, muitos conhecem como Juninho, agradeço demais a sua participação. Foi o primeiro, né, espero que seja a primeira participação de muitas aqui no nosso canal. E vamos para as considerações finais, então, eu queria que você deixasse um recado aí para os seus netos, para os seus bisnetos, para as pessoas que vão ver esse vídeo aí, um recado sobre música, sobre a participação dele, o envolvimento deles com a música, de uma forma geral, na adoração, no divertimento. E a gente fica com esse seu pronunciamento, então. Bom, os meus descendentes que vão me ouvir, de repente, nesse vídeo, tantos anos depois dessa gravação, a única coisa que eu desejo para vocês é que vocês sejam homens de Deus, né? Eu sou pastor há alguns anos, vou dizer para você que eu nunca corri atrás disso, o meu chamado sempre surgiu de forma muito natural, sempre fui apaixonado pela Bíblia e tento até hoje estudar a Bíblia de forma muito natural, mas nunca pensei em ministrar louvor, nunca pensei em ter um título pastoral, mas sempre sonhei em ser um pregador da palavra. E onde o profeta Elias passava, as pessoas não diziam, lá vai um pastor, ou um apóstolo, ou um bispo. Não que esses títulos não sejam importantes, são tem muita importância e muita responsabilidade neles. Mas o que eu peço aos meus filhos, meus netos, aos meus descendentes, é que vocês sejam apenas homens de Deus. Sejam homens de Deus, mergulhe na palavra, que a palavra de Deus seja o seu guia, em tudo que você tiver dúvida, em tudo que você quiser fazer, em tudo que você quiser aplicar na sua vida, procure a palavra de Deus como guia, para que você viva nessa palavra. Isso é o que mais importa, e o que eu mais desejo para vocês, e aqueles que eu não conhecerem, né, a gente se vê no céu. Amém, glória a Deus. Como é que as pessoas te acham? Instagram, YouTube? Cara, no Instagram eu tô lá como Júnior Meireles com 2 E, né? Há um bom tempo, mesmo sem eu saber, mudou no meu Instagram. Do nada, sem propósito nenhum. Mudou lá, não sei porquê. E no YouTube eu tô como Júnior Meireles Historia, né? Historia com I mesmo, sem H. Porque, para quem não sabe, eu estou com um curso trancado, mas eu sou acadêmico de História há muitos anos, então tem alguns vídeos lá voltados para a História também, falando também voltado para a Bíblia e fora da Bíblia também. Então, mas também tem pregações, tem louvor também lá no YouTube. E eu estou também no TikTok também, como Júnior Meireles também, @Júnior Meireles também pode me achar lá. E acho que é só. Tem no Facebook também, mas quem mais usa Facebook hoje em dia, não é ninguém. já caiu em desuso. Pois é, pessoal, então, esse daí é o Júnior Meireles, sigam ele lá nas redes sociais, agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, essa participação, foi a primeira de muitas outras, que bênção, espero que vocês tenham sido edificados, fiquem atentos nos próximos vídeos, que teremos outros convidados mais que especiais também. Forte abraço, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like, comente se você foi edificado, se você foi abençoado, que Deus abençoe e até a próxima. Valeu!